Tô gravando, tá? Nós iremos falar hoje sobre um direito fundamental que ele é muito importante. Na verdade, esse direito fundamental ele é tão importante que se não tivermos esse direito fundamental, nós não conseguiríamos ter nenhum outro direito fundamental. Então, assim, para quem não sabe, para quem está perdido, meu nome é Vinícius Neves, sou aluno no 10º semestre do curso de Direito, estou para me formar agora em dezembro. E a monitoria de hoje é sobre direito constitucional, direito, mais especificamente sobre direitos fundamentais, tá bom? Então, hoje nós iremos falar sobre o direito fundamental mais fundamental que tem, mais basilar, que é o direito à vida. Direito à vida. Bom, tô abrindo aqui para vocês as leis que a gente vai fica abordar hoje. Essa aqui? Isso. Código Penal Militar, Código Penal, Lei do Abate, Lei de Biossegurança, tá? Então, gente, é o seguinte, hoje é, vamos falar então sobre o direito à vida, beleza? Show de bola. Pessoal, quando a gente vai falar sobre direito à vida, é importante a gente entender que a posição do Estado, a posição da Constituição, a posição do direito frente ao direito à vida, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Como assim? Característica positiva e característica negativa. Característica negativa é o fato de o Estado não fazer, por isso que vem o negativa. E o positivo significa o fato do Estado fazer. Tá, como assim? A característica negativa do direito à vida significa o Estado ele não matar um indivíduo. E a característica positiva do direito fundamental à vida é o Estado fazer, ou seja, o Estado promover uma vida digna para o indivíduo que estiver residindo no seu território. Não apenas para que ele sobreviva, mas para que ele viva de forma digna. Perdão. Então, são essas duas principais características, e é em cima dessas características, a negativa e a positiva, que a gente vai trabalhar o direito à vida, beleza? Pessoal, lembra que na monitoria passada nós conversamos sobre a relatividade dos direitos fundamentais, onde a gente concluiu que não existe direito absoluto. Todos os direitos são relativos. E além do mais, quando a gente vai falar sobre direito, não existe hierarquia entre direitos. Por exemplo, o direito à vida não é superior ao direito à segurança, que não é superior ao direito à liberdade. Por mais que o direito à vida seja o único que é possível você desfrutar os outros demais direitos, ele não necessariamente é da hierarquia maior. Por quê? Quando a gente vai falar do direito, não existe algo concreto. Tudo depende. Tudo depende. E quando você começar a pegar a mão na massa no que tange ao direito, você vai começar a perceber que tudo depende, tudo depende. Tudo depende. Inclusive, o direito à vida ele pode ser relativizado, mesmo sendo um direito muito importante, que algumas pessoas até colocam como ele o mais top da hierarquia. Mas não existe hierarquia entre os direitos fundamentais, tá, pessoal? Então, agora, pessoal, o que que a gente vai falar? Nós iremos falar sobre, salvo engano, são 5 ou são 6 hipóteses de você relativizar o direito à vida, de você colocar o direito à vida abaixo dos outros direitos. É possível? É. São pequenas as exceções, mas acontece. Não é porque tem exceções à violação do direito à vida que o Estado acha que a vida não é importante.
A vida é muito importante e o Estado preza por ela. Mas, como tudo na vida, não existe nada absoluto. Tá? Pessoal, então a primeira hipótese de relativização do direito à vida é a hipótese de pena de morte. Vocês sabiam que no Brasil existe pena de morte? Vocês acham que não tem, né? Mas tem, pessoal, tem hipótese de pena de morte sim no Brasil. E a Amanda respondeu que sim. Essa está estudada. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente ver a questão da pena de morte. Pessoal, pena de morte, ela tá na Constituição, ela tá prevista no artigo, opa, no inciso 47. Artigo 5º, inciso 47. Fala assim, ó: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, é possível existir pena de morte se houver guerra declarada, nos termos do artigo 84. Vamos lá para o artigo 84 e ver o que que o artigo 84 tem para dizer para a gente? Fala assim, ó. Ahn, artigo 84, 19. Fala assim, ó. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. O que que significa isso, meus amigos? Significa que. Opa. Significa, meus amigos, que antes de o presidente da República declarar guerra, precisa primeiro ter a concordância da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Precisa ter a concordância dos dois órgãos. Entende? Deixa eu colocar para carregar aqui o notebook. Já está com a bateria cá. Tá? Então, depois que tiver essa autorização, será possível decretar guerra no, no país. E aí, depois de decretado guerra no Brasil, nós estamos falando agora de estado de guerra, estamos falando então de pena de morte. Depois de o Congresso Nacional autorizar essa declaração de guerra, então o Código Penal Militar entrará em cena e começará a ser aplicado tanto para militares quanto para pessoas civis, eu e você. Como assim o Código Penal Militar sendo aplicado a um civil? Sim, aplica-se, mas somente no caso de guerra declarada. Então, hoje no Brasil, nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos o Código Penal, que se aplica a todo mundo. Mas o Código Penal Militar se aplica a todo mundo, se aplica só aos militares. Mas em caso de guerra declarada, se aplica também para os civis, tá bom? E quais são as hipóteses para declarar guerra, né? Ou as hipóteses para a pena de morte, mais especificamente, né? Primeiro, para declarar guerra, tem que ter uma agressão estrangeira. Segundo, e depois, declarada essa guerra, as hipóteses de, de pena de morte, né, são relacionadas à segurança nacional. Então, por exemplo, se durante o estado de guerra aqui no Brasil acontecer espionagem, acontecer traição, acontecer favorecimento, essa pessoa que cometeu um desses três poderá ser condenada à morte, tá? E eu quero abrir com vocês
O Código Penal Militar, tá? Acho que. Deixa eu ver se consigo abrir o Código Penal Militar aqui para mostrar para vocês. Código Penal Militar. Aqui. Compartilhando ela com vocês aqui para a gente ver juntos, tá? Como é que funciona a pena de morte no Brasil, né? O Código Penal Militar ele fala pra gente, artigo 56 do Código Penal Militar, fala o seguinte: é, a pena, como que vai acontecer? Como que acontecerá essa pena de morte no Brasil, né? Artigo 56. A pena de morte será executada por fuzilamento. Não é enforcado, não é na cadeira elétrica, tá, pessoal? A pena de morte no Brasil ela ocorre por fuzilamento, tá? E quais são, pessoal, as hipóteses? Agora eu quero falar com vocês as hipóteses de uma pessoa, eu e você, sermos condenados à pena de morte em caso de guerra declarada. Lembra que eu falei para vocês que são três hipóteses? A primeira hipótese é a questão da traição, depois vem o favorecimento e depois vem a espionagem. São essas três hipóteses, tá? Então hoje, então agora nós iremos falar sobre a traição, que o próprio Código Penal Militar, ele é claro para a gente. Como é que funciona essa questão da traição? Beleza? Então, ó, artigo 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte. Pesado, né? Ou reclusão de 20 anos. E aí vai depender do juiz que aplicar essa pena, né? Ele entrega. Então, como assim traição, né? Supondo que, sei lá, tem um João, né? O João, ele é, nesse exemplo, ele é um militar aqui no Brasil. E aí ele fica compartilhando e nós estamos em guerra com a Venezuela, por exemplo. Está um país aqui vizinho. E nós e o João, que é militar do Brasil, ele compartilha informações sigilosas com a Venezuela. Ele mostra os mapas, entrega os mapas para a Venezuela e manda mensagem pro general do exército da Venezuela afirmando qual o horário que o Brasil vai atacar. Então, esse tipo de hipótese em si já é pena de morte. Por quê? Configura traição. Configura traição. Primeira hipótese de pena de morte é traição. Tá? É, A segunda hipótese, que seja a pena de morte, está no favorecimento, está no artigo abaixo, aqui, né? Artigo 356, segunda hipótese, tá? De pena de morte aqui no Brasil. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo. Então é favorecer ou tentar, tá bom? Um dos dois. Prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares. Comprometer ou comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar, né? É, Pena de morte ou reclusão de 20 anos. O que significa isso, né? Supondo que nós estamos em guerra com a Venezuela, eu sou um civil, e aí eu vejo sei lá, o exército venezuelano aqui no Brasil, e eu acolho eles para minha casa, eu dou alimento para eles, eu, sei lá, forneço armamento para eles, dou dicas por onde que tem que ser atacado o exército brasileiro, porque eu, como brasileiro, estou de saco cheio com o Brasil, só tem corrupto aqui no Brasil. Só tem gente que não presta, os impostos estão muito altos, então eu quero favorecer o exército aqui da Venezuela para que eles é, é, consigam eliminar o exército brasileiro.
Então eu estou favorecendo eles, eu estou fornecendo alimento, eu estou acolhendo eles na minha casa, eu estou escondendo eles do exército brasileiro, eu estou fornecendo armas, eu estou auxiliando o exército, estou favorecendo, né? Estou favorecendo o exército venezuelano, nesse exemplo que eu estou dando. Nesse caso, eu, mesmo sendo civil, poderei ser condenado à pena de morte, tá? Segunda hipótese é a questão do favorecimento, tá? É, E a terceira e última hipótese da questão da pena de morte no Brasil trata-se da questão da espionagem, entendeu? Espionagem. Como assim espionagem? Significa que se você for um espião, você vai morrer? Sim, você poderá ser condenado à pena de morte. Olha lá, artigo 366 do Código Penal Militar. Espionagem. Praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 143 em favor do inimigo ou comprometendo a preparação, a eficiência ou as operações militares. Pena de morte. Ou reclusão de 20 anos, né, no grau mínimo. O artigo 143 fala exatamente sobre isso. Vamos lá. Ó, conseguir para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Então, é basicamente o seguinte: se eu estou em guerra com a Venezuela e vem qualquer pessoa, seja ela brasileira, seja ela estrangeira, e entra de penetra de alguma forma e pega informações sigilosas e compartilha com a Venezuela, que é o país que estamos em guerra, essa pessoa que fez serviço de espionagem, que viu e que compartilha informações sigilosas também poderá ser condenada à pena de morte. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos falando sobre o direito à vida. E a primeira hipótese de relativização do direito à vida é a pena de morte. E dentro dessa pena de morte temos três hipóteses: favorecimento, né, traição, favorecimento ou espionagem. Cometeu esses três delitos no estado de guerra, poderá ser condenado à pena de morte. Tá? Então, a primeira hipótese da relativização do direito à vida. Ok? Alguma dúvida? Ok. Vamos prosseguir então com as demais hipóteses, tá? Pessoal, a segunda hipótese da relativização do direito à vida é a lei está na lei do abate. A gente conversou sobre a lei do abate na monitoria passada, né? Mas a gente vai conversar de novo, não tem problema. Até porque hoje o tema é exatamente sobre direito à vida, né? Como assim lei do abate, Vinícius? Lei do abate é o fato de uma aeronave, seja ela qual for, estrangeira, brasileira, estiver sobrevoando aqui no território brasileiro e não se identificar e for caracterizada como uma ameaça para a nossa nação, essa aeronave poderá ser abatida. E qual a consequência de você abater uma aeronave, né? Ela cair no chão e explodir, todo mundo morrer. Então, é a segunda relativização do direito à vida, tá? Então, os militares da Força Aérea Brasileira terão autorização, né? Para atacar um míssil, né? E para atirar mesmo nessas aeronaves hostis. E não sou eu que digo, tá? Quem diz é a lei, meu chapa. É a lei. A lei na lei 7565, artigo 303, tá? 303. Fala o seguinte:
Da detenção, interdição e apreensão da aeronave. Artigo 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal. Parágrafo segundo. Esgotados os meios coercitivos. O que que é meios coercitivos, meus amigos? Coercitivo significa ameaça. Esgotado os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, após autorização do presidente ou a autoridade por ele delegada. Essa autoridade por ele delegada seria o ministro da Defesa, né? Os, os funcionários que trabalham no Ministério da Defesa são responsáveis pela autorização desse abatimento da aeronave hostil, tá? Então a medida é de destruição, tá? Então essa é a segunda hipótese da relativização do direito à vida. É a lei do abate. Diga. Vinícius, Oi. só repete o número da lei, por gentileza. Vou anotar aqui. É a lei 7565 de 1986. Ah, obrigado. Imagina. É, pessoal, falamos sobre as hipóteses da relativização do direito à vida. Primeira hipótese, pena de morte. Segunda hipótese, lei do abate. Terceira hipótese, legítima defesa. Posso pegar o direito à vida e relativizá-lo no caso de legítima defesa? Pode. Pode relativizar na pena de morte? Pode. Pode relativizar na questão do abate de aeronave? Pode. E como é que funciona? Agora a gente já por direito penal. Vamos para o José Geraldo. Bom. Como é que funciona essa questão da relativização do direito à vida na questão da pena de morte? Gente, não entendi. Eu explico. Explico. Bom, é, não é Código Penal, é Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. Artigo 19. Oxe, isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Legítimo. Ah, tá. É 23. Oxe, coloquei 19 aqui. Enfim, né? Quando a gente fala sobre legítima defesa, a gente fala sobre relativização do direito à vida. Então, artigo 23 do Código Penal fala, ó, não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Então, supondo que venha um rapaz, uma pessoa que seja, e ela está com uma faca para cometer um homicídio contra a minha pessoa. Essa ameaça, ela pode ser iminente, ela pode ser atual. A ameaça iminente é aquela ameaça que está, aquela agressão que está prestes a acontecer. Agressão iminente, né? Ela está prestes, ou seja, a pessoa está com a faca, ela está vindo na minha direção, com um olhar flamejante para me esfaquear. Então, essa é a agressão iminente, está prestes a acontecer. E a agressão atual é quando ela já está acontecendo, ou seja, já estou sendo esfaqueado. No caso de agressão, ameaça iminente, ou é agressão iminente, não sei qual é o termo correto, e a agressão atual, eu poderei utilizar dos meios que eu tiver para neutralizar essa ameaça, de modo que poderei, inclusive, matar essa pessoa, sem que isso configure como crime, porque é uma legítima defesa. Porém, supondo que eu esteja
armado com uma pistola e essa pessoa ela está para me esfaquear e aí eu dou um tiro nela. Neutralizei. É. Sei lá, eu dei um tiro no peito, eu dei um tiro na perna, neutralizei, ela largou a faca e jogou a faca longe. Ou seja, não existe mais ameaça nem iminente, nem atual. Eu posso chegar com a minha pistola e a pessoa no chão, eu dar mais 15 tiros nessa pessoa? Aí já é exagero. Aí já não é mais legítima defesa. Aí é crueldade. Não se encaixa mais na hipótese de legítima defesa. Por quê? Por que que eu falo isso, meus amigos? Porque a própria lei diz, não sou eu, tá? Ó, artigo 24, artigo 25. Artigo 25 fala o seguinte, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, essa palavra aqui, ó, moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ou seja, eu tenho que usar moderadamente dos meios necessários que eu tenho. Se eu tenho uma pistola, eu vou usar essa pistola moderadamente. Não posso dar 15 tiros nas costas do cara, sendo que ele já está neutralizado, entende? Então, o direito à vida você percebe que é uma linha tênue. Eu posso matar aquele cara que tá pra me esfaquear e me matar, porém eu não posso exagerar no uso dos meios necessários que eu tiver. Se eu exagerar, já não poderei ser protegido pelo Instituto da Legítima Defesa. Interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Então, essa é a terceira hipótese da relativização do direito à vida. Vamos revisar? Pena de morte, lei do abate e legítima defesa, tá? E a quarta hipótese da relativização do direito à vida é a questão do aborto. Aborto. Isso mesmo, aborto. É permitido aborto no Brasil? O que vocês acham? Vocês acham que pode existir aborto no Brasil? Na verdade, não é que pode existir. Você já acha que existe uma lei que regulamenta o aborto no Brasil? Ó, o pessoal tá falando que sim. Aborto, gente. Mas o aborto você Bom, vai. depende. Depende. Dindim falou depende. Como assim depende, Dindim? Explica pra gente. Depende dos casos previstos em lei, que eu não lembro agora qual é a lei, os artigos, mas depende dos casos previstos em lei. É, coisa boa. Pessoal de. Ah, uma pessoa respondeu aqui, ó. Somente. Tão somente no caso de estupro e de anencéfalo. E se tiver risco da genitora falecer. É exatamente, meus amigos. Essas são as hipóteses de aborto no Brasil, tá? E essas hipóteses, meus amigos, elas estão previstas no Código Penal. Vamos lá, vamos ver o Código Penal e ver quais são, como que funciona. Artigo 128 fala assim, ó. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Hum, hum, é isso. Não se pune o aborto praticado por médico no aborto necessário, ou seja, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do representante legal, poderá ocorrer. Então, quando a gente fala de aborto, nós temos o aborto necessário e o aborto sentimental. Necessário e sentimental. O aborto necessário é aquele que acontece para quando oferecer risco à vida da gestante. Aborto necessário é quando oferecer risco à vida da gestante.
Mãe que mata em estado puerperal. Então, aí nesse caso já não enquadra nessa hipótese, né? Já é outra relativização, mas acontece, né? A mãe acaba matando em estado puerperal. Tem um instituto chamado perdão judicial, aonde o direito ele confere alguns benefícios, né, quando você comete um crime desse tamanho, porque dizem que a mulher também fica irracional nesse período, não consegue medir muito bem as consequências dos seus atos e tudo mais, e acontece. E aí existe um instituto chamado perdão judicial, onde a pessoa não é punida e o direito perdoa essa pessoa, né? Mas a gente não vai falar sobre perdão judicial agora, porque senão vai tomar muito tempo, né? E já estamos finalizando. Mas depois a gente aborda sobre esse instituto, mas boa colocação sua, tá? O aborto necessário é quando oferecer risco à vida da gestante, e o aborto sentimental é quando é resultante de estupro, tá? Então, se a pessoa foi estuprada e ela é menor de idade, como é que funciona? Se a pessoa é maior de idade, ok. Ela foi estuprada, fez um boletim de ocorrência, né? Colheu as provas ali e tudo mais. Temos provas, temos elementos probatórios suficientes para entender que aquilo foi estupro mesmo e não é um aborto que a pessoa só engravidou e quer abortar. Então, com o consentimento dessa pessoa, acontecerá o aborto. Mas se a pessoa for menor de idade, como é que funciona? Os próprios representantes legais dessa menor de idade, seja eles pais, tios, avós, precisam consentir também para que esse aborto aconteça. Porque presume-se que a pessoa que é menor de idade, ela não tem, ela é incapaz. Ela é civilmente incapaz, seja ela absolutamente ou relativamente incapaz. E por ser incapaz e não ter 100% do juízo, precisa de um representante legal para consentir com esse aborto, tá? É, E a terceira hipótese, como bem colocado aqui, tá? A terceira hipótese, como bem colocado aqui pela nossa perdão, uma colega de classe, Raíssa, a gente tem a questão do aborto de anencéfalo. O que que significa aborto de anencéfalo? Então, são três hipóteses. A, aborto de aborto necessário, aborto sentimental e aborto de anencéfalo. Anencéfalo é aquele feto, aquele nascituro que não desenvolveu o cérebro. Lembrando, não é aquele nascituro que nasceu com que está, né, que está na barriga da mãe, que tem microcefalia ou que tem algum tipo de deficiência. Não, não é isso, não é isso que isso não poderá ensejar o aborto. Tem que ser exclusivamente anencéfalo. Tem que ser exclusivamente um nascituro que não desenvolveu o cérebro. Por quê? Porque se ele acabar nascendo, ele vai durar 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos e vai morrer. Ele não desenvolveu o cérebro. Então, de qualquer forma, ele vai morrer. Então, se nos exames for, né, comprovadamente diagnosticado que ele não tem cérebro, poderá ocorrer. Não se aplica a casos de microcefalia, tampouco de qualquer outra doença, tá? É apenas, então, somente para o que não desenvolveu o cérebro, tá bom? Tô correndo contra o tempo aqui para fazer a chamada de vocês. Pessoal, a monitoria eu dou por encerrada. O tempo está acabando. Temos menos de um minuto para a reunião encerrar automaticamente. Já fiz a chamada. Se tiver alguma dúvida, manda no